e que não seja possível acompanhar o Pai Seta Branca, ser realmente o seu filho, vamos pedir a Jesus que nos dê a força necessária, porque, meus filhos, nós estamos passando as agonias, as aflições de uma transformação para uma nova era. Dessa vida que nós já estamos habituados, desse mundo tão bacana que nós vivemos. Vamos, meus filhos, vamos procurar entender o Pai Seta Branca, porque é o espírito dessa nova era. O Pai Seta Branca é o espírito de amor, de tolerância, de humildade, e é também um velho sábio de nossa era. Meus filhos, há 18 anos passados, 18 anos de luta, 18 anos de amor, de humildade, que eu venho me esforçando para melhor servir esse Pai. Quero que vocês entendam a mensagem de Pai Seta Branca. E hoje, meus filhos, eu recebi ordens dos planos superiores para contar a vocês a vida de Pai Seta Branca, mas a verdade, em nome de Jesus Cristo, para vocês conhecerem melhor essa missão. Salve Deus. Salve Deus. Meus filhos, nós estamos nos preparando somente para servir. Somente para servir. Nós desenvolvemos a nossa faculdade mediúnica, nos esmeramos, recebemos carões dos nossos instrutores, às vezes também suas incompreensões, e nós toleramos tudo com amor, somente com um único pensamento: servir sem ser servido. Servir as pessoas menos esclarecidas do que nós. Servir com amor, aproveitando essa nossa mediunidade, e conscientemente nós fazemos isso. Então quero que consciente também vocês fiquem da missão
E o porquê de ser o Pai Seta Branca esse missionário? Salve Deus. Pai Seta Branca, o escolhido desta obra de tanto amor de seus filhos. Salve Deus. Ele está chegando agora, em nome de Jesus Cristo. Salve Deus. Meus filhos, essa semana foi uma semana feliz para mim, porque os trabalhos foram muito bacanas. Tudo que aconteceu aqui foi muito bacana. Os aparelhos de incorporação se portaram maravilhosamente bem, e melhor, os doutrinadores, mestres, os instrutores. Eu fiquei muito feliz e esta madrugada, mediante o que me deram e o que eu recebi no espaço, me comoveu muito. Saíram curas daqui do templo, curas maravilhosas, que eu, como clarividente, já tinha visto quadros, não havia possibilidade de cura. O maior cientista do mundo, tenho certeza, que reconheceria esses fenômenos. Eu vi em nome de Jesus Cristo um homem já desenganado pela medicina na Terra, ele sair caminhando aqui como um desafio à nossa, um desafio da nossa fé, não sei se eu me expresso certo, mas um desafio. Foi maravilhoso demais. E essas coisas no espaço, eu recebo, e pela primeira vez eu fui assim, eles não acharam falha em mim. Salve Deus. Porque o que vocês são aqui, os erros, essas coisas, tudo reflete em mim. Eu sou uma só que respondo por vocês. Se vocês fazem as coisas erradas, e eu admito, se eu admito uma mistificação, sem reclamar, ou sem tomar uma providência no plano pela minha clarividência, eu estou com o juramento de pé. Jesus tem meus olhos para arrancar o dia que eu deixar mistificações, eu vendo, passando, sabendo e admitindo uma mistificação aqui no tempo. Então a espiritualidade, muita coisa que eu não vejo, porque eu não sou nenhuma divina, as coisas passam muito que eu não vejo, não alcanço, não tenho capacidade de ver, às vezes passa que eu não vejo. Então a espiritualidade me chama atenção lá em cima. Salve Deus. E essa vez eu recebi assim uma bandeja, a espiritualidade elogiando, que é muito difícil, é muito difícil, eu sou muito sacrificada lá em cima, porque eles não fazem elogios assim. Vocês pensam que eu recebo lá, minha filha de ouro? Não, eu sou uma trabalhadora que eu só sirvo porque estou ali numa linha. É isso que eu quero que vocês compreendam. E tem que agir assim. Às vezes chamam vocês a atenção, ou menosprezam um pouco vocês, assim, desprezam um pouco, é porque alguma coisa está sendo errada e eu não tenho capacidade, não tenho coragem de corrigir. Mas eu sou corrigida lá. Eu sou corrigida.
E sempre eles me dizem, o dia que você admitir não souber manter na sua clarividência todos esses filhos, eu deixaria, eu ia pesando, depois não me transportava mais. Salve Deus. As coisas lá são muito sérias. Lá não se brinca, apenas por cortar de mim, por ver o sacrifício. Ah, está tudo certo, que bom. Não. Uma cabeça aqui, uma cabeça que sofra, que esteja errada pela minha orientação, eu pago pelo corpo mediúnico todinho. E dessa vez eu fiquei emocionada, porque eles me disseram o valor e valorizaram a corrente, que está certo. Os aparelhos estão deixando esse fanatismo, essa bobagem de viver dando diagnósticos, esses médicos, essas incorporações de qualquer espírito, a intervenção de espíritos dando diagnósticos, intervenção nos tronos fazendo profecias, que a profecia dos pretos velhos é uma coisa muito triste. Eles estão aqui, eles vêm aqui, pegam o aparelho, é para doutrinar, nosso trabalho é doutrinário, são forças que se unem, que se manipulam e que acontecem os fenômenos. Salve Deus. Então, os aparelhos, graças a Deus, não houve fanatismo. Até as velas, graças a Deus, já estão diminuindo. E primeiro enchiam um pai seta branca, que eu não sei como não pegava fogo. Iam para lá, acendiam milhões de velas e, graças a Deus, já estão vendo que a luz que nós temos que acender é no coração das pessoas. A nossa vela, a gente às vezes acendeu uma vela como uma tradição, para um ente querido que está do outro lado, qualquer coisa está certo na sua casa. Mas a luz que nós temos que acender é no coração das pessoas que nós amamos, das pessoas que precisam de nós, é nos corações do homem. Salve Deus. Salve Deus. Explica aqui, daquela criança aqui, aquelas duas crianças ensinadas, sabe? Viu, mamãe? É perigoso aqui a criança, sabe? Faz mal para a criança. Salve Deus. Salve Deus. Então, aí tá bom, senhor. Salve Deus. Essa aqui é a luz que nós temos que acender, é no coração das pessoas, no coração dos homens. Salve Deus. Então, graças a Deus, nós estamos nos libertando dessa tradição que não deixa de ser um fanatismo. As comunicações são maravilhosas, de forma, meus filhos, que, francamente, eu estou feliz. Eu estou feliz de ver esse corpo mediúnico bacana, se preparando, como eu já disse, uma hora dessa, deixando as coisas maravilhosas das suas casas, coisas que, para ficarem aqui nesse banco duro, ouvindo essa palestra aqui, todo o meu atraso, que dificuldade de me comunicar com vocês. Sei que nós estamos nos preparando e sei que nunca vocês vão se arrepender dessa grandeza de espírito
de se prepararem para servir. Meus filhos, eu já contei minha vida para vocês. E por isso que mais feliz eu fico, porque vocês estão realmente me seguindo e eu estou servindo de espelho. Um espelho feliz, verdadeiro, de Jesus. Eu comecei a minha vida espiritual. Muita gente tem problema, não tem problema de enfermidade, não tem problema de vida material, de angústia, de desunião, de atuações de cobradores. Mas eu, meus filhos, isso é que eu me orgulho em dizer a vocês, me orgulho por Jesus, por Pai Seta Branca. Eu comecei a minha vida espiritual, não tinha 32 anos, de uma felicidade. A minha vida é uma vida assim realizada. Vivia com 5 filhos, 4 filhos e uma mocinha, uma menina que eu criei. Nós éramos 6 comigo. Felizes, nunca me faltou nada. Trabalhei para esses filhos. Minha vida era maravilhosa. Era como um artista de cinema. Eu era motorista de caminhão. Fui a primeira mulher que guiou o caminhão no Brasil e pegou uma carteira de motorista profissional. Foi a primeira mulher que fui eu no Brasil. Vivia nas manchetes. De forma que a minha vida era uma vida assim, sem angústia, realizada. Deus me deu tudo. E quando a vida espiritual e católica, hereditária, de parentes, padres, freiras, que é o que mais tem na minha família, e de repente eu comecei a ver os espelhos. Tudo descortinou assim, como se alguém pegasse a mão e descortinasse. E eu fui viver cheio de perturbações, mas uma coisa, graças a Deus, o Pai Seta Branca sempre me disse: se um dia você não quiser, você volta ao que você era. Estão entendendo? Você vai abraçar a vida de um franciscano, a vida de pobreza que eu não conhecia, uma vida completamente diferente. Mas você vai servir a um povo. E falava assim, povo, que eu nem entendi o que era aquilo. Salve Deus. Então eu passei por todas. Você sabe uma pessoa quando passa assim? Eu sempre dizia que eu tinha passado por uma máquina de moer carne, sabe? Tudo que eu não gostava, eu ia fazer. Mas eu tinha muito amor a Jesus. Jesus, eu sempre me agarrei a Jesus e tinha medo de fazer as coisas feias. Porque eu tenho um amor tão grande a Jesus, sempre tive. Então, eu fui viver a vida espiritual. Somente para servir os outros. Depois vocês sabem que eu peguei uma pneumonia, fui avisada. Dessa pneumonia eu peguei uma tuberculose. E vocês devem entender o que é uma tuberculose. 5 anos sem tomar medicamento. Até esse dia eu estava me lembrando, eu tomava para estômago. Era a única coisa, esse sal de fruta, é que eu tomava. E assim mesmo eu levava ele assim, codificava da minha maneira, manipulava uma cor e tomava. Às vezes quando eu estava doente, porque eu tive febre 5 anos, mas assim sem parar. Às vezes meus filhos se revoltavam, mas eu estava e dizia, você quer, filha? Você quer tomar a medicação dessa tuberculose? Você pode tomar. Então eu me lembrava que para servir as pessoas, eu tinha que conhecer tudo no espaço.
para depois dizer. E se eu tomasse medicação, eu não podia me transportar. Então, assim, fraquinha como eu ficava, eu comecei a pesar 42 quilos. Eu pesava 42 quilos. Então, eu fiz todos os sacrifícios que uma pessoa pode fazer, eu fiz, para poder servir aos outros. E digo, meus filhos, eu sempre fui uma pessoa que fui bem servida. Como eu já disse, nada não me faltava. E, no entanto, eu abracei a vida espiritual somente para servir a vocês. Somente para servir. Jesus está aqui meus olhos. Um dia que eu já pensei, ou penso, em servir, em ser servida. Nas mínimas coisas, eu sempre quero servir. Então, eu quero dizer a vocês, muitas vezes vocês estão passando, eu vejo aqui grandes médiums, grandes aparelhos. E estão sofrendo, eu estou com o coração, eu tirei como se chama? Eletrocardiograma? Tirei um eletrocardiograma e o médico me disse que eu estou muito mal. Eu olho naquela pessoa, não vejo nada. Entendeu? O perispírito dele está perfeito. Alguns delírios ali no corpo físico. Assim mesmo já está desligado do perispírito. É uma coisa que os doutrinadores devem saber também. Eu vejo que aquela pessoa vem com aquilo, ou está sofrendo, para poder botar a cabecinha. Sabe? Baixar a cabecinha. Para se preparar, para poder saber curar os outros. Todo aparelho, quanto maior o aparelho, mas ele sente alguma coisa. Quando ele tem muita saúde, que a espiritualidade precisa da saúde dele, para ele poder tratar dos outros, para fazer uma manipulação perfeita, ele sempre ele é atacado na vida material, na vida sentimental. Há sempre alguma coisa, mas ele tem que servir, para depois, antes de servir, ele tem que se preparar. Esse negócio de você estar aí se desesperando, tem uma coisinha qualquer. Ah, tia, eu estou assim, se revolto, muitos vêm trazer até uniforme. Eu já trabalho aqui tanto tempo, nunca recebi nada. Isso é muito comum, eu fico olhando para o rosto dele. Às vezes ele pensa que está trabalhando para mim. Ontem mesmo um rapazinho me entregou um uniforme, que ó, está aqui o uniforme, o nome da minha princesa, depois eu trago meu escudo. E ele já trabalha aqui há muito tempo, e cada dia minha vida material está pior. Como que diz? A senhora não está nem olhando para mim. E cada dia piora, parece até que foi pior. Depois que eu entrei aqui, piorou. Agora que eu estou sem emprego e eu fico olhando para ele, né? Quer dizer, esse veio para ser servido. Eu fico olhando para ele e falo, meu filho, é porque você não se adaptou à corrente. Não, tia, é porque não vai mesmo. Depois que você piorou mesmo. Tá certo, meu filho, deixa aqui comigo. Eu vou trazer o escudo, depois eu vou mandar trazer o escudo. Já fez, vem cá. Não leva aquele escudo, não. Faz assim. Você já me deu a fita, eu pela fita eu fecho você da corrente. Você pega e deixa o seu escudo guardado no canto. Ele olhou assim para mim, sabe? Deixa lá guardadinha. Aí ele falou, não, mas eu posso trazer, filho. Você não tem amor nele, não? Ele falou, tia, quer saber de uma coisa? Eu tenho amor no escudo. Por isso que eu não vou entregar. Falei, então você guarda lá. Você guarda esse escudo. Aí eu ia dizer assim para ele, a semana que vem você vai se empregar. Você fez aquele concurso e você vai ser chamado. Aí você vem. Eu ia falar com ele. Aí Calata tampou minha boca. Disse, não, assim é trocadinho. Assim é trocadinho. Deixa ele ir.
Deixa ele pensar que aqui ele não veio para ser servido. Ele saiu, recebeu um emprego, depois ele volta, vem trabalhar. Compreendeu? Quer dizer que nós viemos aqui para servir. Agora, se nós servimos, se nós temos um patrão e servimos a ele, é bacana ter um patrão, não é? Por pior que seja, sempre é bom ter um patrão, porque ele paga, né? Ele dá um ordenado. Então você imagine, você está servindo, sabendo que está servindo a Jesus. Ele é seu patrão. Você sabe que você está sob a vigilância de Pai Santa Branca, esse grande instrutor, não é? E se você tem Jesus como seu patrão, é lógico, quando ele vê, né? Eu acho que é um ordenado mais seguro que tem, né? Salve Deus. Mas não pense, você tem suas coisas. É claro que você está cheio de alívio, cheio de cobrador, cheio de perseguidores, você está bebendo, você está enchendo, se encharcando de álcool. É claro que a sua vida se atrasa. É claro que tudo piora. Você vem para aqui, não é? Porque ninguém vem aqui para a terra para ser miserável, para viver pedindo. Não, nós viemos aqui para trabalhar, para ter assim, uma conduta honrosa, para ter tudo, né? Se nós estamos numa corrente dessa, nós temos tudo. Entendeu? E muitas vezes nós estamos com tudo isso aí, já estamos sofrendo. Imagine se você tirar o pé fora. Estão compreendendo? O que eu quero dizer a vocês é que nós pagamos mesmo o que nós fazemos. Nós temos uma vida, viemos uma vida e nós estamos aqui para cumprir e resgatar o que nós deixamos para trás. Salve Deus. Minha filha, vocês sabem que nós viemos de vidas passadas. Eu disse a vocês que são espíritos espartanos. Nós viemos de Esparta. A dívida que nós fizemos foi de Esparta. Esparta foi uma vida foi como se nós viéssemos numa escola. Nós viemos, eu não sei explicar, mas nós viemos com duas espadas, quando nós reencarnamos em Esparta. A vida de Esparta foi uma luta. Esparta e Atenas. Atenas era o mundo, era a cultura. Atenas era a filosofia de uma vasta cultura, como eles estão dizendo aqui, sobre o que eles estão falando, e Esparta era duas espadas, era a brutalidade, era a engenharia de guerra, era um espírito completamente, grupos completamente diferentes. Era uma paixão, nós vivemos essa encarnação de Esparta, assim, na voluta de uma paixão, de lutas, de glórias. Eram espíritos mesmo valentes, de muita força. Foram espíritos que se prepararam em Esparta, agora para essa era. De forma que essa força que nós adquirimos em Esparta, a manipulação das forças dos velhos sábios de Atenas, nos conduziu até aqui, até Brasília. Salve Deus. Nós somos maravilhosos. Apesar desse julgamento que nós fazemos, que a guerra, que o sangue, mas na realidade não existe. Existem os espíritos que se acrisolaram no ódio.
Os espíritos que não compreenderam a missão daquele desbravamento, daquela luta de Egito, de toda a Macedônia, não tiveram oportunidade de outra encarnação, se acrisolaram no ódio e se transformaram no elite. Que esse elite que eu já expliquei a vocês é uma cabeça de macaco, a impressão que dá, assim como uma esponja. Assim como uma espuma de naipe, assim, de mais ou menos 1 centímetro, e tem outros que ficam mais finos ainda. E que, eu já disse, eles se colocam no espírito, às vezes, antes de reencarnar. Ele vem e espera, já no ventre daquela que vai ser mãe da sua vítima, e que trazem toda essa incompreensão, tudo isso que está acontecendo. Salve Deus. E essa preparação nossa, é justamente o ataque desses espíritos, desses elites, que estão se manifestando de uma maneira brutal, para poder haver a transformação, a era, para poder haver essa evolução para o terceiro milênio, da nova era, é preciso que haja um exército assim como esse nosso, para poder enfrentar, porque só pode haver evolução quando nós tivermos a compreensão da nossa vida aqui nesse planeta. Então, meus filhos, esses elites estão atacando até nos índios. Eles estão vindo, eles estão assim como sabendo que é o último momento e os mentores estão jogando mesmo para poder ver se evolui, se a gente evolui, esses obsessores denominados elites. Estão entendendo? Então a guerra, essa guerra, a maior missão dessa guerra, somos nós, esse espírito espartano. Salve Deus. Ela quer ir? Ela quer ir, mas essa mensagem final é do espírito espartano. Somos nós missionários, somos nós que temos que agir agora de todo o coração, com todo o amor, que nós temos condições. Hoje, no espaço, no Canal Vermelho, eu fiquei maravilhada, como já disse de vocês, e a eficiência que nós estamos de socorrer esses espíritos, de transformar esses espíritos obsessores, esses espíritos que são isolados no ódio. Nós temos condições de socorrê-los, de transformar em espíritos, ou melhor, em gente. Né? Desculpa. Salve Deus. É que tem uns que já foram e me olharam com o olho muito triste. Salve Deus. De forma, meus filhos, que o nosso preparo é para socorrer esses espíritos. Nós temos que socorrer, nós temos que ajudar a evoluir esses espíritos. Pai Carta Branca, ele, quando ele estava aqui na Terra,
Muitas vezes ele disse que ele já chorou de pena, ele pediu a Deus uma oportunidade de formar essa corrente para socorrer esses espíritos. O dia que nós terminarmos com esses espíritos, não existe enfermidade. Porque se o elítrio está, por exemplo, se atacar nos seus rins, você vê que a medicina, ela vai longe. Cada dia se aperfeiçoa mais. A cirurgia, eles fazem coisas terríveis desses médicos, coisas lindas. E às vezes uma tolice nos diz a pessoa e eles não conseguem. Não é? Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque ali é nosso. Se nós conseguirmos retirar aquele elítrio do rim daquela pessoa, leva para o médico tem toda a condição de operar, de tirar, de fazer, entendeu? Agora, quando nós estamos aqui, veja que maravilha que eu vi ontem. Todos esses médiums trabalhando nos tronos, não precisa ser exatamente na cura para tirar um elítrio de uma pessoa, entendeu? Ele tem que passar, ele passa por ali, pelos tronos, ele passa por ali, às vezes ele joga na mesa, vai lá para a cura. Essa grande cirurgia do médium do amanhecer, quer dizer, esse conjunto de doutrinador e médium de corporação, salve Deus, é a coisa mais preciosa. Então o Pai Seta Branca, quando eu estava aqui na Terra, ele disse que chorou muitas vezes, de ver esses elítrios, esses espíritos arraigados no ódio, assediando as pessoas, destruindo as pessoas. O Pai Seta Branca tem mais compaixão do elítrio que está em você do que no seu sofrimento. O Pai Seta Branca sabe e está me ensinando isso. Chega uma pessoa sofrida, tia Neiva, eu estou sofrendo demais, me aconteceu isso, eu estou com a coluna aqui, mas o médico disse que é isso, que é aquilo, tal. Aí eu vejo, às vezes, aquele espírito que foi um conde, que foi um espírito assim, que foi um homem tão bacana, e vejo ele naquele ódio, transformado numa cabeça de macaco, transformado num elítrio, desse tamanhozinho, aquele óleo, aquelas mãozinhas feias, agarrado naquilo que ele diz que é corpo, né? No meio de dois órgãos da pessoa, imprensados, querendo se vingar, querendo destruir. Às vezes aquele espírito morre, aquele espírito não, muitas vezes, isso aqui o Pai Seta Branca, ele fica com pena, nós ficamos com pena de ver aquele espírito ali sofrendo, sem ouvir, às vezes está até me ouvindo, mas não se esclarece. Chega um doutrinador, quantas vezes o Pai Seta Branca aprecia, chega um doutrinador, de duas palavras, salve Deus, faz uma elevação, o espírito ouve, às vezes vai se transformando, sai do perispírito, não tem condições de sair do corpo, mas já sai, já começa, passa para o corpo físico, aí já é um passo mais feliz, e de repente ele vem outra vez e se afasta. Pense você, um homem com 5 elítrios, no corpo, num barraquinho desse, sem emprego,
o mais curto 5 filhos. Esses espíritos que estão ali, aqueles 10, né? Só ouvindo aquele homem espraguejando, só ouvindo as misérias de um mundo que ele criou na mente dele, que salvação tem esses espíritos. Então aquele homem um dia, como disse Tião, escorrega aqui no vaso do amanhecer. Parece que as pessoas vêm numa tábua aqui, escorrega aqui dentro, né? Esse homem vem aqui, pega um grupo de médios honestos, verdadeiros, retira aqueles delícios, porque Deus também tem amor naqueles delícios, para se libertar também aqueles delícios. Aquele homem sai daqui. A primeira firma que ele pedir emprego, ele encontra, porque ele não tem aquela emanação. Né? E a vida começa, é o que vocês estão fazendo. É o que vocês estão fazendo. Não estou fazendo eu, porque quando falar eu, parece que eu estou junto sempre do trabalho de vocês, absolutamente. Esse trabalho vocês podem fazer, graças a Deus. Não preciso que eu esteja ali. Salve Deus. Essa maravilha, se as pessoas entendessem, não precisava essa agonia de querer falar comigo. Um doutrinador e um aparato faz um trabalho muito maior do que eu faço em conversar com as pessoas. Salve Deus. Vocês compreenderam? Essa maravilha, nós estamos aqui nos preparando para servir. E cada dia está ficando melhor. Meus filhos, principalmente os doutrinadores, fica alerta das comunicações. Não é preciso ficar ali, ouvindo a conversa das pessoas, mas esteja sempre sabendo o que responde o preto velho. Procure pedir a Deus boas intuições para saber assimilar a mensagem. Enfim, se prepare sempre ali nos pontos como vocês vão. Bem-vindos se preparando e vão nos ajudar. Deus, Jesus, Pai Seta Branca, eles estão mesmo confiados em nós. Pai Seta Branca, vendo essa dor terrível, e por que a Terra não se evolui? Ele prometeu a Jesus. Ele prometeu a Jesus, Pai Seta Branca prometeu a Jesus, que havia de nos unir, de nos ensinar, de esclarecer, para poder a gente sentir muito amor como nós estamos sentindo. Somente para defender esses elitos. Tudo se resume nesses elitos. Todas as nossas operações aqui dentro. Tudo se resume nesses elitos. Salve. Meus filhos, uma coisa muito importante. Nós falamos sobre o Pai Seta Branca e são poucos os que sabem a vida de Pai Seta Branca. Pai Seta Branca foi um espírito sempre missionário.
quando foi depois da partida dos jaguares na terra, no lago de Titicaca, onde os jaguares mais atuaram, depois da partida deles para a capela, porque os jaguares viveram, terminaram a missão, quando então eles voltaram e o Pai Santa Branca voltou, mas sempre como missionário. Sempre o Pai Santa Branca foi um espírito evoluído. Ele sempre teve missão na volta dos jaguares. Sempre onde nós estamos, o Pai Santa Branca sempre é o patrono, é o nosso patrono, é o nosso cacique. Depois dessas encarnações de Esparta, da Grécia, do Egito, de Roma, nós tivemos algumas encarnações na França e em outros países também, muitos, diversos, mas encarnações que daí a alguns anos, quando nós começamos a entender, depois de alguns anos, ia se juntar ao grupo onde o Pai Santa Branca é mais atual. Como agora, muitos estrangeiros, outros que nasceram em outros países, estão vindo para cá, estão se unindo, não vão ficar sozinhos e nunca ficou. Sempre está se unindo ao grupo para se fazer alguma coisa. Então, depois de todas essas encarnações, vivemos muito como ciganos. E nos afirmamos muito como ciganos. Grupo cigano. Até hoje no espaço se fala ou grupo de Esparta ou grupo cigano. Então, o Pai Santa Branca veio como cacique de uma tribo na Bolívia. E todos nós, nessa época, vivemos essa vida. Ele veio com a missão, outra vez os espíritos passando, de civilizar a Bolívia e a tribo dos Incas, né? Então, a missão maior dele foi salve Deus. Mas a missão de Pai Santa Branca foi nos ensinar o poder da força mediúnica na força de Deus. Ele veio justamente quando os espanhóis vieram tomar a capital
os incas, salve Deus. Ele está deixando muito para mim falar. Está difícil. Então, e quando foi nos dias que os espanhóis iam tomar, iam invadir os incas, eu sei que o chefe Inca foi lá pedir ao Pai Seta Branca, foi pedir ao Pai Seta Branca a força dos soldados do pai, dos guerreiros, e o Pai Seta Branca foi. Todo mundo se admirou porque o Pai Seta Branca, ele sofreu um acidente, uma cobra mordeu o pé dele, e o pajé da tribo, curou, mas eles receberam de Deus. Deus não quis que o Pai Seta Branca, ele também, não sei qual é a missão dele, que o pé dele continuasse a doer. Onde ele estava, ele sentia dor, que ele dizia a bendita dor. Estava evoluindo um resto de karma, de alguma coisa que ele havia feito. Então, naquela encarnação, de forma que, quando ele foi com um exército de 800 índios, e todos armados de arco, e na hora de sair, um índio deu a ele uma seta, uma flecha de maciço. Então batizaram ele como cacique guerreiro Seta Branca, porque a seta dele era diferente dos outros. E ele ficou muito feliz com esse presente e mandou fazer ele fala paredão, mandou fazer cercar certo lugar onde os espanhóis iam entrar na cidade. E quando eles vieram, o Pai Seta Branca disse aos índios que não tirassem, somente quando eles mandaram. E os espanhóis vieram mesmo, armados, naquela carreira louca de gritando guerra lá, e o Pai Seta Branca levantou a seta e essa cerimônia que vocês fazem com a espada. O Pai Seta Branca fez com a seta e disse a Deus do Pan que aquela seta jamais seria imaculada. E que o sangue do seu irmão não seria derramado enquanto ele vivesse ali junto aos incas. E os espanhóis vieram e os índios se concentraram na seta. Porque você vê a técnica dele, né? Tudo tem que ter alguma coisa. Ele levantou a seta e gritou. E os índios podiam se acovardar se estivesse olhando o inimigo chegando, né? Mas todos eles se viraram para a seta, esperando que ele jogasse, fizesse alguma coisa. Mas ele atirou, levantou a seta para o céu, e naquela concentração, as forças vieram do céu, e muitos dos espanhóis, inclusive Tião, que estava na frente comandando, teve um susto muito grande que o cavalo dele caiu. E ajoelhou em frente àquele exército selvagem.
E Tião não teve forças para voltar. Disse, sentiu-se tão infeliz que quis ser índio. E se escondeu lá por uma casa de vergonha, ficou escondido por lá. E todos aqueles espanhóis recuaram. E durante o tempo que o pai Seta Branca viveu, ninguém mexeu mais com os incas. Depois que vieram, voltaram e tomaram mais. A primeira vez, até na história tem, os incas recuaram a primeira vez, os espanhóis recuaram a primeira vez. Mas essa concentração. Então, quando terminou, o rei Inca, de uma força enorme, veio com uma porção de ouro, pedras preciosas, e jogou nos pés do cacique, do pai Seta Branca. Então ele mandou tirar depressa dali. E não repartisse aquilo com os soldados dele, com os índios, porque aquilo queimava. Ele queria era que os incas matassem Vitela, e foi feito um grande jantar. A noite inteira dançaram os índios, foram buscar o resto da tribo, e eles fizeram uma festa muito grande, junto com os incas. Então o pai Seta Branca, ele diz até num poema dele que tem aí, que a coisa maravilhosa do missionário é quando ele vê que uma pessoa que ia morrer ou que ia matar, em vez de um assassino ou uma vítima, estava ali amando com a família da maneira que ele cultivava há tantos anos. Então a história de Pai Seta Branca é a passagem mais bonita. É essa. Salve Deus. Salve Deus. Então, o pai Seta Branca sempre está nos contando coisas. O pai Seta Branca nos conta que ele recebia as ordens do céu pelos aparelhos dos mundos etéricos e também de capela, do sol, discos, que nós chamamos de voadores, tufas, chalanas, que baixavam nas tribos. Essa madrugada eu fiquei muito feliz desse buquê maravilhoso que vocês me deram, e que eu tive a oportunidade, por este amor de vocês, nós, receber esse elogio lá em cima. Não posso falar que eu choro. Então, eu fiquei vendo e muitas outras coisas que partiram disso. Por exemplo, as comunicações ainda estão descendo direto sobre os índios. Você não vê essa chamada de caboclo, pena branca, muito pena branca, que é uma falange enorme. Todo índio chega, vai trabalhar, é pena branca. Desencarna o índio, ele, de repente ele já está trabalhando num desses terreiros, num templo, ou seja lá, está protegendo, está ajudando os índios. É porque eles, os índios, eles recebem diariamente. É possível, é muito possível, a materialização de um disco, de uma falange, de um grupo de pessoas esclarecidas,
ou totalmente ignorante. Estão compreendendo? Salve Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem um grupinho tem um índio. Tem um grupo, uma tribo, no Xingu. Xingu? Rio da Norte, Rio das Velhas, por ali. Tem uma falange de índios que eles se comunicam aqui. Eles saem de lá e se comunicam. Esse dia estava atuando uma neve e ela caiu desmaiada. Caiu desmaiada e eu me preocupei, porque é perigoso, porque às vezes há choque do aparelho com o espírito encarnado.